E no capítulo onde nós abrimos, ou seja, onde nós abrimos é o famoso, o começo do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Nesse sermão aqui, amados irmãos, Jesus aborda vários assuntos em diferentes formas. Jesus aqui traz vários tópicos diante dos seus discípulos e diante a multidão. E no começo, aqui no capítulo 5, o que nós temos aqui no cabeçalho, onde ele vai falar das bem-as atitudes, ou seja, bem-aventurança. As bem-as atitudes, elas aqui vão servir como a introdução desse mesmo Sermão do Monte. Jesus aqui vai introduzir sobre aquilo que ele vai abordar, os diferentes assuntos que Jesus vai abordar aqui, nesses sermões aqui do monte. Ele vai introduzir, vai começar a sua introdução com bem-as atitudes. Espero pronunciar bem a palavra. Amém? E essa mensagem tem uma importância muito, mas é muito relevante. Porque existem palavras aqui nesse texto, ou seja, neste capítulo, que, ao meu ver, ao ler essas palavras, elas vão ser ditas pela primeira vez. Jesus vai introduzir palavras aqui pela primeira vez. Veja que no verso 1, ele disse que aproximando os seus discípulos, e não só os seus discípulos, mas também a multidão, ou seja, tanto os discípulos que estavam aí em volta de Jesus, tanto a multidão, iriam ouvir palavras novas, e não só palavras novas, mas palavras que eles conheciam também, mas com uma outra explicação. Amém? Com uma outra explicação. Possivelmente que no dia de hoje, que nós venhamos ouvir palavras que nós já conhecemos, palavras que nós já temos domínio, mas com uma certa dose, de uma certa explicação diferente com aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir. Então, nesse Sermão do Monte, Jesus vai introduzir novas palavras, ou seja, vai trazer também um novo sentido nas palavras. Obviamente que muitas palavras que vai ser dito aqui não são meramente novas só, mas também as pessoas conheciam essas palavras, mas o significado que Jesus vai trazer dessas palavras é extremamente diferente. As bem-aventuranças ou beatitudes significa feliz, ok? Significa feliz. A felicidade tem a ver com uma certa satisfação que nós temos, que muitas das vezes é resultado de uma certa coisa que nós temos, né? Geralmente dinheiro, obviamente. Quando nós temos um bom carro, quando nós temos um bom lar, quando nós temos um emprego a puxar bons barotes ou um valor assim elevado, isso, independentemente da tua espiritualidade, isso de uma certa forma traz uma certa felicidade em nós, ok? Me refiro de uma felicidade externa. Aqui não tem ninguém aqui, começando da liderança até dos liderados, que não gostaria, que não se sentiria bem em receber aqui um telefonema
para ir trabalhar aos petróleos e começar a receber, por exemplo, 20 milhões por mês. Irmão Plácido, 20 milhões por mês. Se nós somamos subsídios de risco, 25 por mês. Então, ao ter posse, então, essas coisas externas, todas as coisas, eles criam uma certa felicidade em nós, essa posse. Então, felicidade tem a ver mais ou menos com isso, em termos certas coisas que nos fazem bem. Porque nós fomos feitos assim, nós dependemos de algo fora de nós para nós nos sentirmos bem. Para nós nos sentirmos bem. Então, no dia de hoje, nós queremos enxergar, ou ver aqui dentro desse texto, se Jesus explica sobre a felicidade dentro dos nossos padrões. Porque dentro dos nossos padrões, a felicidade tem a ver com paz, a felicidade tem a ver em ter um bom emprego, a felicidade tem a ver em ter um bom carro, ter um bom lar. Isso traz felicidade, você fica feliz. Você fica feliz. E outra coisa que nós temos que saber aqui sobre as boas atitudes é que as boas atitudes que nós vamos abordar aqui, elas têm a ver com o caráter de Deus. Amém? Com o caráter de Deus. Ou seja, tudo que Jesus vai citar aqui dentro desse texto, elas estão relacionadas com Deus. Se essas boas atitudes estão relacionadas com o caráter de Deus, então só aqueles que têm intimidade com Deus, pois nós sabemos que é por meio da nossa relação com Deus onde Deus partilha em nós o seu caráter. Então, essas atitudes que estão aqui, uma vez que faz parte do caráter de Deus, então só aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus têm acesso a isso. Têm essas características. Tem essas características. No verso 3, amém? Dá para entender alguma coisa? Que Deus seja louvado. A Bíblia diz que ele subiu a um monte, costume judaica, nós vimos lá em Moisés, para transmitir um certo conhecimento, então ele subiu ao monte. Vários patriarcas agiam dessa maneira. Era um costume comum estar no monte para partilhar a palavra de Deus. Por alguns estudos, chego à conclusão que era também uma forma estratégica de transmitir uma mensagem, uma palavra, num lugar com, por exemplo, com 300 pessoas. Ok? Por causa do sopro, né? Se eu estiver em cima, vocês para baixo, vocês conseguem me ouvir com muita facilidade. Então, é uma forma de estratégia. Eu até, muitas das vezes, desconfio que já no século XVI, ou mais para aqui, que até os templos também eram edificados desta maneira, visando a posição onde batia o ar. Porque seria meio inconcebível nós explicamos o príncipe dos pregadores a pregar dentro de um auditório, não só por fatores de eco também, mas é mesmo a posição dos templos também. Pregar num lugar com mais de 300 pessoas e até a última pessoa conseguia ouvir o príncipe dos pregadores a pregar. Ok? Então, há essa possibilidade. Então, Jesus aqui obedece também a esse modelo judaico de transmitir uma mensagem importante à multidão, mas principalmente aos filhos do reino, que são os discípulos. Porque essas palavras ditas aqui por Jesus só seriam suportadas ou absorvidas por seus discípulos, pois a multidão não teria essa capacidade.
É isso que nós vamos ver aqui. Então a Bíblia diz que Jesus, abrindo a sua boca, começou a ensinar aos seus discípulos. Ele começa a bem-aventurar os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele começa a falar bem-aventurados, tanto a multidão que ali estava já liam os salmos, já liam o Antigo Testamento, obviamente que eles tinham a noção sobre esse termo. Quando alguém fala que você é bem-aventurado, está a dizer que você é feliz. Você é feliz. Então, quando ele fala bem-aventurados, eles já sabiam que Jesus vai tratar de felicidade. Mas só que na sequência, Jesus vai falar dos pobres. Parece que as pessoas que estavam alegres ao ouvir uma mensagem de felicidade ficaram tristes. Como é? Bem-aventurados os pobres. Então é exatamente isso que Jesus vai fazer aqui. Essa mensagem, o Sermão do Monte, tem uma característica paradoxal com tudo aquilo que a multidão e os discípulos tinham em mente. Jesus aqui vai trazer novos valores, contrário aos valores que a multidão, os discípulos tinham em mente. Como se fosse ele, segundo o comentário MacArthur, como se fosse alguém que chegou no mercado e encontrou uma certa etiqueta e ele vai trocar as etiquetas com outros valores. Amém? Com outros valores. Com outros valores. Então, tudo que ele vai citar nesse texto, meus irmãos, é extremamente contraditório com aquilo que nós conhecemos acerca da felicidade. Parece que aqui Jesus vai pegar barro para formar pão, para dar às pessoas para comerem. Por quê? Jesus, por meio desses textos, para falar da felicidade, ele vai usar termos como pobreza, luto, perseguição. E ao soar essas palavras aos nossos ouvidos, é inconcebível isso. É exatamente que isso os seus ouvintes estavam a ouvir aqui. Falar de luto para falar de felicidade. Amém? Irmão, estou já a avançar, irmão. Estou já a avançar. Então Jesus vai fazer isso aqui. Nessa introdução aqui, Jesus está a fazer a questão, é isso que o Evangelho faz, é isso que Jesus vem fazer sobre a terra. Fazer o quê? É trazer os valores celestiais, os valores do reino para aplicar dentro do seu ministério. A Bíblia diz que a vontade de Deus tem de ser feita nos céus e na terra. Da mesma maneira que o entendimento é lá nos céus, é da mesma maneira que o entendimento também tem de ser aqui na terra, dentro do cristianismo, para os filhos do reino. Se nós somos os filhos do reino, então o nosso entendimento sobre as coisas do reino tem de ser acordo com o reino de Deus. Então, é esses valores que Jesus está a trazer para aplicar aqui na introdução do seu ministério. Então, os nossos valores, irmãos, muitas das vezes não batem com os valores do reino dos céus. Amém? Não batem. Não há certa união. Os nossos valores, muitas das vezes, é descrita como treva. Então, quando chega a luz, isso se afasta. E outra coisa que ele vai citar aqui parece que a felicidade que Jesus vai falar nesses textos, ele consiste, mesmo assim, parece que numa certa infelicidade, numa certa tristeza. Ou seja,
Muitas das vezes as coisas que vão nos fazer bem no cristianismo são aquelas coisas que vão nos deixar tristes. É para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. Então, bem-aventurados os pobres do espírito. Primeira coisa que ele cita aqui para ter um encontro, para caminhar nessa vida de verdadeira felicidade, a pessoa deveria ser pobre. Pobre. E não só ser, mas a pessoa tinha que desejar isso, a pobreza. Só que eles viram que esse indivíduo estava a ficar maluco, porque estava a falar de pobreza. E Jesus parece que usa essa palavra de uma forma, usa aquilo de uma forma proporcional. Ele usa aquilo de propósito. Por quê? As pessoas que estavam ali tinham a noção de que isso era pobreza. Então era necessário naquilo que Jesus ia explicar depois, era necessário ele usar este termo. Jesus usa aqui pobre de espírito. O pobre aqui, em espírito ou de espírito, serve aqui para reforçar o assunto que ele está a trazer, para mostrar a diferença que o assunto que ele está a tratar não é material, mas sim é imaterial. Ele não vai falar de pobreza física, mas é espiritual. E o termo espiritual que ele usa aqui, ou espírito, refere-se à parte íntima do ser humano, aquilo que lhe ajuda a se relacionar com Deus. Amém? A se relacionar com Deus. Muitos chamam de dimensão espiritual do homem. Ele está certo? Dimensão espiritual do homem. Então, é aquela parte que ajuda o homem a ter aquela conexão com Deus. É aquilo que facilita o homem a corresponder às realidades espirituais. Para mim, assim está bonito. A corresponder às realidades espirituais. Mas por que ele usa aqui a pobreza? Nós conhecemos alguém pobre, é alguém completamente dependente. Alguém pobre é aquela pessoa que carece de bens. Alguém pobre até num certo nível, tu falo mesmo de pobreza. Pobreza é aquela pessoa que está nas ruas a mendigar alguma coisa, a pedir esmola. É uma pessoa que está mesmo lá, embaixo. Porque mas se você consegue fazer alguma coisa, é intermediário daqui, intermediário dali, faz um mototáxi, tem dinheiro, você nem é pobre, você consegue adquirir alguma coisa, poxa. Você consegue fazer alguma coisa. Mas tem pessoa que não consegue mesmo fazer nada, não tem como. Ela até quer, mas não consegue, não dá certo. É mesmo pobre mesmo, pobre. Não é raro usar seu termo. É mesmo pobre. É alguém carente. É alguém sem uma mão externa, não vai conseguir fazer exatamente nada, não vai ter nada. E as pessoas pobres, o que eles têm? Algo muito bom. Ou seja, algo muito bom na explicação de Jesus, ou seja, aquilo que ele quer aqui aproveitar. Quando você sabe que você é mesmo pobre, você sabe que você é pobre mesmo, ok? Até no ponto de você admitir que eu não tenho mesmo. Não tenho, não sei como fazer. Muito desses miúdos que nós, eu vi isso em Luanda, muito desses jovens que nós temos visto aí nas ruas de Luanda, e tanto aqui em Cabinda também, muitos deles só saem na rua quando eles entendem mesmo que eles precisam estar lá naquele lugar. Não tem mais outro sítio. O único meio deles conseguirem alguma coisa é estando lá nas ruas. Então o pobre reconhece mesmo que ele é pobre. Quando o pobre reconhece que é pobre, ele vai atrás da ajuda. Amém? Aleluia. Amém. Então, é exatamente essa pobreza que Jesus está a relacionar com a nossa espiritualidade.
se é a parte que nos ajuda a nos relacionarmos com Deus, a nos comunicarmos com Deus, então nós, como crentes espiritualmente, reconhecemos que nós precisamos de Deus, que nós somos carentes de qualquer recurso que nos leva, por meio do nosso esforço próprio, fazer alguma coisa que agrada a Deus. Amém? Alguma coisa que agrada a Deus. Quando nós oramos, quando nós meditamos, né, nós temos que entender, sentir que nós somos incapazes de fazer isso. Incapazes, por meio do nosso esforço, orar a Deus. Por meio do nosso esforço, a alcançar a presença de Deus. Não há recursos em nós. Amém? Não há recursos. O povo pode pegar as suas vestes e vender, não tem nenhuma importância, não tem nada. É assim que nós somos vistos diante de Deus, ou que temos de ser vistos. Irmão, não há nada na vida do cristão, não há nada mesmo, que venha agradar a Deus, sem a intervenção de Deus. As nossas obras são como trapos de imundície. Não há essa força em nós sem o agir do Espírito Santo no nosso interior. Então Jesus começa a introduzir essa necessidade nos ouvidos dos cristãos, nos ouvidos dos discípulos. Nós precisamos carregar isso conosco. Nós temos que chegar até ao nível desse reconhecimento. Nós pensamos que somos fortes o suficiente, capazes de fazer sempre coisas por meio das nossas forças para agradar a Deus. Nós até pensamos que agradamos a Deus por meio das nossas obras. Porque você é o cara mais disciplinado que existe, se veste da melhor maneira, faz o melhor corte, oferta muito na igreja, então você glorifica a Deus por isso. E nós corremos o risco de nos esquecermos da intervenção de Deus em tudo aquilo que nós temos feito. Então, para a verdadeira felicidade está aqui, é nós reconhecermos que nada nós temos para glorificar a Deus. Nada. Só para frisar aqui, não estou a querer dizer que, né, falei, graças a Deus, que os bens, tudo isso nós precisamos. Essa felicidade é importante para nós, porque nunca que alguém está doente, alguém tem fome, você vai lhe trazer uma mensagem sobre a graça, vai lhe exortar sobre a graça, ele vai ficar cheio. Não. Só que o problema, essa felicidade, ela não é completa. Não é completa, ele satisfaz o nosso físico. Eu vou usar aqui um termo, não assim fora do contexto. A Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra. Aquilo que edifica o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Então nós precisamos de uma felicidade que parte do nosso interior para fora. Isso sim tem influência até no nosso exterior. Nunca alguém com muito dinheiro, por causa da influência do seu dinheiro, então, Espírito Santo olhou naquilo, então o Espírito Santo realizou a obra da regeneração no seu coração. Possível. É impossível. É impossível. Então, não sei como está isso contigo, como está a tua relação. Então aqui vai te ajudar, irmão, você em momentos de pecado, tá vendo aquele pecado que você não consegue vencer?
É só você reconhecer que você não consegue vencer. Mas com a ajuda de Deus, você consegue vencer. Você não há recursos em ti para satisfazer as necessidades espirituais. Não existe. Não existem esses recursos. Porque deles é o reino dos céus. Jesus está a introduzir aqui o reino dos céus. O reino dos céus aqui, o reino dos céus, né? Vai falar aqui daquela relação que o cristão tem com Deus. Ou seja, nós fazemos parte com Deus. Nós estamos relacionados com Deus. Então, todas as pessoas que não reconhecem isso neles, eles não têm parte com Deus. E nunca terão parte com Deus. Nunca terão uma relação com Deus. Como você é orgulhoso vai ter parte com Deus? Como isso é possível? Então, o reino dos céus é para os humildes, aqueles que reconhecem que eles não podem nada. Bem-aventurados os que choram, E algo muito bom que nós temos que levar em consideração é as atitudes aqui, eles estão em uma ordem bem lógica, uma sequência, ok? Alguém que sabe exatamente não pode nada, por causa daquela dor também o leva a chorar. Então tem aqui uma sequência muito boa, se vocês prestarem atenção. Bem-aventurados os que choram. Uma das coisas que Jesus vai citar aqui, que leva as pessoas no caminho da felicidade a terem uma felicidade, amado irmão, é por meio do choro. Bem-aventurados os que choram. Choro aqui está a se referir de tristeza. Tristeza. Né? O termo aqui foi pegado na Septuaginta, aí a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ele se refere, por exemplo, é uma comparação que se faz com a dor, que Jacó, espero não fazer aqui a confusão. Jacó, pai de José, certo? Jacó, pai de José, que depois perdeu o filho. Então, aquela dor que esse patriarca sentiu quando ele perdeu o seu filho, então, havia aquela dor, aquela agonia, aquela tristeza. Então, o termo choro aqui é para nos trazer ideia de tristeza, agonia, luto. Está vendo quando você perde algo valioso? A intenção não é na coisa valiosa que você perdeu, mas é a dor, a tristeza que você sente, aquela agonia, aquele luto, aquela tristeza. Aquela tristeza. Então, as pessoas que caminham nesse caminho de felicidade, que encontrarão a verdadeira felicidade, são aquelas pessoas que têm essa tristeza, essa agonia. Por quê? Por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, por causa desse choro. Traz uma agonia nos nossos corações. Quando você entende que você não consegue fazer nada. Verso 3. Quando você não consegue fazer nada para agradar a Deus. Para satisfazer a lei de Deus de uma forma perfeita. Quando você não tem nada para resolver acerca dos teus pecados. Isso Jesus está a falar nos seus discípulos e aos cristãos de todo o mundo. Tem de acontecer dessa maneira, tem de trazer tristeza, tem de tirar paz, gente. Você tem que ficar a agonizar, você tem que estar em luto. Em luto. Tem que chorar, tem que lamentar. Tem que lamentar. Muitas das vezes não vai ser visível por meio das lágrimas, mas no teu interior,
O teu interior tem que cair. Você tem que cair em joelhos. Você tem que dobrar os teus joelhos. Você tem que chorar. Tem que chorar. Tem que ficar triste. Aleluia. Fica triste. Deus, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. Não consigo. Não por outras coisas, irmãos. Há pessoas que choram por coisas. Às vezes nós choramos por coisas desnecessárias. Chorou, ficou triste, pegou o filho, amarrou ali e se matou. Isso é pecado, vai no inferno. Então há choros, não tem emprego, então viva a chorar, não está a honrar. As coisas depois estão mal, lhe negaram, lhe deixaram na sua parceira, então está a chorar, passou meses, não está a jejuar, não está a honrar. Isso é pecado e tem nome, idolatria. Idolatria. Passe mais tempo, irmão, a chorar por causa dos teus pecados, amém? Passa mais tempo a chorar por causa dos teus pecados. Chore por causa dos teus pecados. Chore por causa da tua intimidade com Deus. Chore. Os que choram porque eles serão consolados. O resultado, teremos consolo. Consolo da parte de Deus. Eu falei aqui que Jesus está a introduzir aqui as palavras pela primeira vez. Ou seja, é assim que tem de funcionar. Olha só aqui, o pronome aqui que está sendo enfatizado, eles. Ou seja, porque eles, somente eles, aqueles que choram apenas. Aqueles que ficam tristes pelas coisas, por causa dos seus pecados, aqueles que lamentam, que têm esse coração, é só eles que serão consolados. E isso aqui tem uma ligação, não é? Um vai ser pobre, outro vai ser pobre, então tem, não. Nós temos que ter todas essas características. Temos que ter todas essas características. Então, o consolo, o conforto, amado irmão, é sobre aqueles que ficam tristes. Por causa de Deus, por causa dos seus pecados. O consolo é para essas pessoas. Não é para pessoas que choram por causa do emprego. Não. Aqui dentro desse contexto, o consolo é para aqueles que choram por causa das suas necessidades espirituais. Por causa das suas necessidades espirituais. Necessidade espiritual. Por causa das suas necessidades espirituais. Então, é só para eles, esses que choram. E a Bíblia diz que serão consolados. Serão consolados. Parece que ela aponta aqui um futuro. Isso que ela aponta aqui, nesse consolo, esse conforto, não é que está lá no final das nossas vidas, não é bem assim. Ou então no final dos tempos. Não, esse consolo aqui é um futuro bem próximo, bem presente. Amém? Tem aí uma passagem em 2 Tessalonicenses 2,16, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus do nosso Pai, né, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ok? Eterna consolação, não empurra isso lá para o futuro, mas de uma forma, esse está de uma forma abrangente, de uma forma sequencial. Por que eu entendo isso? Verso 17. Conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleça para sempre. Para sempre. O consolo é sempre. Não é que está lá no futuro. Depois dessa tristeza, meus irmãos. Depois da tristeza, tem o consolo de Deus ali presente. Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá no futuro. Está conosco sempre para nos consolar. Amém? Está sempre ali para nos consolar. Obviamente que lá no futuro também terá um consolo daqueles que hão de vencer. Mas nas nossas tristezas, nas nossas lutas, Ele está ali para nos consolar. Então é para aqueles que ficam tristes.
para aqueles que ficam tristes. Verso a seguir, bem-aventurados os mansos, né? Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, aquelas pessoas gentis, brando, calmo. Esse aqui herdarão a terra, né? De uma forma de herdarão a promessa de Deus. Essas palavras aqui foram um confronto para o povo judeu. Esse povo que esperava o Messias que viria a cavalgar, rei dos reis, que viria erguer um exército para combater o povo romano, porque o povo judeu aqui estava debaixo da autoridade do povo romano. Então eles estavam à espera desse Messias que mandaria eles a afiar as suas lanças, a preparar a espada, escudo, para eles entrarem numa guerra. Mas esse Jesus vem e diz que vocês devem ser mansos. Ficaram furiosos, irmãos. Ficaram furiosos. Furioso, nervoso, 2 veias na cara, bem nervoso. Então, a mansidão, um cristão, os discípulos devem ser manso, irmãos. Manso. Um comentário que eu li que esse termo era mais aplicado para um remédio de dor. Que traria, você tomava aquilo, você se sentiria, se tivesse uma dor, você vai sentir uma suavidade, tipo maia-pio, pois sabe maia-pio, que é água fresca, você sente algo suave, um relaxo dentro de ti. Então os cristãos, ao irem ao mundo, eles devem transmitir isso. Irmãs que estão no lar, como se comportam? Como cristãs que vocês são? Será que vocês são mesmo esse remédio que traz esse paz dentro do lar? Irmã Marlene, que traz essa paz dentro do lar. Por meio a uma confusão, você traz essa paz. Irmãos também. Há uma confusão ali, mas você traz paz no lar. Então vocês não ficam nervosos, tipo 2, 3 dias, a irmã está com o cabelo lá no ar, tipo Spider-Man. Mas paz, é uma virtude, é uma característica que Jesus está ensinando aqui. É paz, paz. Alguém manso. Os cristãos são assim, ou devem ser assim. Mas infelizmente para nós. Só para entender a seriedade, se as coisas não fossem feitas dessa maneira aqui, não teria sentido nenhum. Jesus está a dizer que as coisas tem de obedecer a esse processo. Reconhecer a tua incapacidade, ficar triste por causa dos seus pecados. Então ali você começa a questionar. Se você não fica triste por causa dos seus pecados, você não é filho do reino. Você não é filho do reino. Se você não é alguém manso, alguém gentil, você não é filho do reino. Se você não é filho do reino, você não é cristão. Não, ainda está crescendo desde aqueles tempos, está crescendo nada. Aqui Jesus está falando para os discípulos já no começo. Me falaram da hora, estou dentro do meu tempo. Ela diz, depois no verso 6, ele diz, bem-aventurados os que têm fome. Depois, pobreza, gerou choro, depois fome pela justiça de Deus. Fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são felizes essas pessoas que têm fome pela justiça. Fome aqui, pela justiça, está relacionada com Deus, está relacionada com as coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus, em fazer algo que agrada a Deus, em fazer algo que satisfaz a vontade de Deus, em viver para Deus. Então essa pessoa tem de ter fome por Deus.
Irmão, quando você tem fome, fome de verdade. Não sei se já sentiram fome mesmo, fome, aquele que bate lá no estômago, lá dentro mesmo. Aquele que dói. Mano, quando você tem fome, você não pensa mais nada. Você só tem um problema a resolver, fome. Fome. Fome te leva você, irmão, a fazer, né? Obviamente para nós cristãos não, mas a fazer qualquer coisa, desde que seja justa, para saciar essas necessidades, irmão. Você sofre, irmão. Eu me lembro na altura que eu estava estudando no Boma, eu acho que usarei o termo que eu odeio, eu não gosto mesmo do Congo. Eu eu não gosto do Congo por causa do Boma, irmão. Eu passei mal no Congo. Eu me lembro que já muito pequeno, irmão, já vendia milho. A senhora lá em casa fervia milho, eu já ia vender, saía a uma distância, irmão, que você nem imagina. Eu acho que daqui, não sei até onde. Eu não se admira, não sei muito que você vê langas aqui andar em longas distâncias. Aquilo é básico. É bem básico. Eu saía a uma distância com uma banheira na cabeça, com milho quente. Sol, você calor. Fome, irmão. Tens que vender para ter o que comer. Depois dali, comecei aí, nós chamamos em francês chantier. Chantier é um lugar onde se fazem os blocos. Tá vendo os vossos adobos aqui? Você fez, tá bom. Os nossos adobos não, você faz aqui, você tira daqui, leva num canto para queimarem aquilo. Depois de queimar os adobos, você pega de novo, volta aqui. Então, nos pegavam nós para fazer esse processo para ter dinheiro. Bem pequeno, irmão, não sei porque que sou alto. Pegavam daqui, me levavam, pegavam nós chamamos aqui de biquit. Pegávamos adobos, levávamos no outro lado e pegávamos de novo, voltamos aqui. No final, vão te dar 10 francs. Vão te dar 200 francs. E nós ali tinha sempre ali fora já uma banga. Conhece uma banga? Nós chamamos de biboate. Uma banga, você compra aí biboate com aquela esquanga. Não é essa esquanga aqui que faz isso. É uma esquanga bem rija. E você come aquilo ali. Era até um pouco mais... A tática era muito gindungo, porque ia te levar... ia te levar você a beber muita água e você ficaria bem cheio. Irmão, é fome. Então, quando você tem fome, amado irmão, o teu pensamento é saciar esta fome. É saciar esta fome. Imagina agora se nós aplicamos isso em Deus, nós temos fome por Deus. Irmão, você vai fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Para ficar saciado na presença de Deus. Para ter um encontro com Deus. Porque você tem sede. Você tem sede de Deus, você precisa, você quer Deus. Salmista lá descreve que a sua alma estava abatida por falta de ter contato com Deus. Ficou abatido, pálido, Ficou pálido por causa de Deus. Filhos do reino se comportam desta maneira. Se na verdade você é filho de Deus, filha de Deus, filha do reino, você há de se comportar desta maneira. Se você não se comporta desta maneira, interrogamos. Você não é filha do reino. Amém? Você não é filha do reino. Qual foi a última vez que você... Eu andava uma vez com o irmão. Irmão, às vezes dói, você não sente aquilo. Estava andando com o irmão me disse, olha, estou a sentir uma vontade de orar. Falei, uau! Estou a sentir uma vontade de orar. Eu olhei para ele e não estou. Eu também fui orar em casa, eu não tinha vontade. Se ele tem vontade, não sei se ele vai praticar, mas eu vou orar. Eu fui em casa também orar. Então isso é bom. Não tem sei que orar. Mas é que as coisas estão, você está a andar, depois você sente vontade de orar. É sede pelas coisas de Deus. Aleluia. Sede pelas coisas de Deus. Vamos caminhar no fim. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Acho que são assim, dou mais ênfase lá, que eu noto que a Bíblia vai dando ênfase. Né? Então a Bíblia diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia aqui, ele está aí no sentido daquelas pessoas que se compadecem do próximo, ok? Que se compadecem do próximo, que demonstram misericórdia ao seu próximo. Eles fazem isso aqui porque não porque eles tenham essa capacidade, essa capacidade de fazer isso, mas é simplesmente o reflexo daquilo que Deus fará nele, ou seja, o reflexo daquilo que Deus faz nas suas vidas, ok? Aquilo que Deus tem sido nas suas vidas é aquilo que eles demonstram, é aquilo que eles oferecem também. Então, os filhos do reino, que uma vez Deus iluminou, os demonstrou as suas misericórdias, eles também vão apresentar misericórdia. Então, você consegue olhar para alguém, é misericordioso. Então, é Deus. Não é ele por si, mas é Deus trabalhando no seu interior. Os filhos do reino ajudam o próximo. Os filhos do reino são misericordiosos. Os filhos do reino se compadecem, ajudam o próximo. Ajudam o próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem a santificação, amados irmãos, ninguém verá a Deus. Os filhos do reino têm um coração puro. Os filhos do reino são todos aqueles que carregam um coração puro, que foi transformado por meio da ação do Espírito Santo, que tem um coração restaurado, renovado pela ação do Espírito Santo. A essas pessoas verão a Deus aqui, eles se relacionarão com Deus, terão relação com Deus, terão intimidade com Deus, conhecerão a Deus. Os limpos de coração, aqueles irmãos que são limpos, que são puros, santos, que buscam a santificação, esses que vão se relacionar com Deus. Fora disso, não há contato com Deus. Deus é santo. Ele é contrário a tudo aquilo, ou seja, ele é contrário a tudo aquilo que é contrário à sua natureza. E nós temos que ser santo porque ele é santo. Temos que ser puro porque ele é puro. Puro. Então, irmão, você é filha do reino? Você é mesmo filha do nosso Senhor Jesus Cristo? Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são agentes da paz. Os agentes da paz. Não só agentes da paz, mas agentes da reconciliação. Os filhos de Deus, eles levam, uma vez reconciliados com Deus, por meio da graça, por meio da fé, eles também levarão outros a se reconciliarem com Deus. Os filhos de Deus têm essas características. Amém? Tem essas características. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, por causa da palavra de Deus, por causa do amor a Deus, porque deles é o reino dos céus de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa. Felizes são aqueles que são perseguidos não por um mau caráter, não por causa da inveja, não por causa de começar a trabalhar depois orgulhoso no bairro, nada disso. Mas é por causa de Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque grande é a nossa recompensa lá no céu. Não sei que recompensa é essa, mas eu sei que é grande, irmão. A recompensa é grande. A recompensa é grande. Só no fato de estar com Deus naquele dia é uma recompensa grande. Pois o salmista diz: a quem tenho no céu senão a ti? Né? E o meu coração almeja aqui na terra somente a ti. Então, nós temos esse galardão. Nós vamos estar com Deus. Vamos estar com Deus. Vamos estar com Deus. Então, irmão, se você não tem posses, se você não tem bom emprego, se você não tem uma esposa, não tem uma namorada, não tem carro, você anda a pé, relaxa. Relaxa. A tua maior preocupação tem de ser a tua relação com Deus, a tua felicidade diante de Deus. A tua felicidade diante de Deus. Porque se você for feliz em Deus, isso vai transbordar, irmão. Vai. Você vai aceitar qualquer coisa. Nada vai te surpreender, nada vai te abalar. Apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas em Deus. Ele era feliz em Deus. Ele tinha sua felicidade em Deus. Dentro da arena, você a ser comido por leões e aceitar aquilo com prazer. Porque eles tinham a sua felicidade em Deus. Então nós precisamos abraçar isso. Abraçar isso. Então a verdadeira felicidade está aqui. Na sequência desses termos. Você não encontra outro lugar. Só encontra dentro da palavra de Deus. Por que também que ela é verdadeira felicidade? Porque ela dura para sempre. Lá em Eclesiastes, o rei Salomão tinha posses. As melhores roupas, uma melhor refeição. Tinha das melhores mulheres, das melhores cortes. Mas no final disse que ele viveu a sua vida sem propósito. Tudo vaidade. Vê que tudo aquilo que ele tinha, ele entendeu a sua verdadeira felicidade lá no final, não por meio daquelas coisas. Jó, homem irrepreensível. Depois de tanta dor, ele disse: Senhor, eu só ouvia falar de ti, mas com todo esse sofrimento, eu pude te conhecer. Eu pude tocar ao Senhor. Homem irrepreensível, no final, encontrou a verdadeira felicidade. Que não estava nos bens. Que não estava naquilo que ele tinha. Mas estava em Deus. A nossa verdadeira felicidade está em Deus. Aleluia. Vamos inclinar as nossas cabeças em nome de Jesus. Você vai falar com Deus. Fale com Deus. Peça que Ele trate contigo. Ora, segundo aquilo que você ouviu aqui, enquanto vamos convidar o nosso líder, apóstolo Mavambo, nesse lugar. Vai falando com Deus em nome de Jesus.